Oiê, como vocês estão? Bem-vindos de volta. E embora sem enrolação, porque a gente gosta de teoria, não é mesmo? Olha só, plano Kalergi. Já ouviu falar? Eu já mencionei aqui em outro vídeo, mas caso não tenha conhecimento aprofundado sobre o caso, eu vou contar aqui pra vocês, tá? Olha só, plano Kalergi, a engenharia social por trás da substituição cultural. Presta bem atenção, o que eu vou te contar agora não é uma teoria da conspiração, é uma estratégia documentada que está mudando o mundo como a gente conhece, tá? O nome disso, Plano Kalergi, já ouviu falar? Vou te contar aqui. De novo, não é teoria, isso de fato existe e está documentado, tá? Prepare o psicológico, porque esse negócio aqui vai te fazer repensar muita coisa e identificar também, tá? E ó, fica até o fim, porque no final eu vou te mostrar uma conexão que vai explodir sua mente, viu? Afinal, quem foi Kalergi? Bora começar do comecinho, né? De fato. Olha só, o nome completo dele era Richard Nicolaus Konderhalf Kalergi, um aristocrata austro-japonês, filósofo político, intelectual de elite. Lá pelos anos de 1920, ele já estava com a cabeça lá na frente, entendeu? Mas de um jeito, digamos, estratégico, calculista demais. Ele fundou um movimento chamado Pan-Europa. Conhece? Ele é basicamente a ideia de unificar todos os países europeus numa só identidade. Soa familiar? Pois é. A União Europeia de hoje deve muito da sua base filosófica ao Kalergi. Mas não para por aí não, tá? O plano mistura étnica com ferramenta de controle. Agora segura essa. Kalergi defendia abertamente em seus escritos uma mistura sistemática de raças na Europa. A ideia era acabar com as identidades nacionais e culturais tradicionais, ou seja, apagar a herança étnica e cultural dos europeus para dar lugar a um novo mundo, um novo povo, homogêneo, misturado, sem raízes, sem tradições e principalmente fácil de controlar. Tu conhece mais algum outro país assim? Pois é, sem passado, são massas sem resistência. É o seu maior bordão. Segundo ele, o europeu do futuro seria uma espécie de híbrido, mais parecido com o povo do Antigo Egito, uma população misturada, sem uma origem específica. Quem continuaria então no poder? Segundo Kalergi, as elites intelectualizadas, muitas delas da alta finança e aristocrata europeia. Já ia falar aqui brasileira, é porque isso identifica tanto com o Brasil que já eu trago isso para vocês. E olha só que interessante, Kalergi recebeu o prêmio Carlos Magno. Sabe quem também já recebeu? Angela Merkel, Emmanuel Macron, Bill Clinton. Coincidência demais aí, né? E como isso conecta com o que estamos vivendo? Imigração em massa descontrolada, mudanças culturais rápidas, criminalização de tradições nacionais, proibição de símbolos, estátuas sendo removidas, livros sendo reescritos. Tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Por enquanto, a mídia diz que é o quê? Progresso. Mas será mesmo? Olha só, se tudo está mudando tão rápido, será que é por acaso? Ou será que alguém está segurando as rédeas por trás da cortina? A ideia do Plano Kalergi é justamente essa: usar engenharia social para apagar as fronteiras mentais das pessoas, transformando o mundo numa massa globalizada, com um único governo, uma única cultura, uma única narrativa. Uma população homogênea é muito mais fácil de dominar. Quando todo mundo pensa igual, ninguém questiona nada. A mídia tá dentro disso? Óbvio. Porque quem controla a narrativa, controla a percepção. A mídia vende a ideia de que diversidade é algo que deve ser imposto. E quem questiona isso, altamente é taxado de que, gente? Extremista. Mas, calma. Não estamos falando de ser contra a imigração, não, tá?
Até porque só quem sabe o que está passando no local onde vive, sua família, os riscos que corre, tem direito de falar sobre isso. De novo, não estamos falando contra a imigração. O problema é a manipulação intencional em larga escala, entendeu? Eles usam causas nobres como um escudo para esconder uma agenda muito mais profunda. Essa é a questão. Às vezes, o melhor disfarce de um plano maligno é se esconder por trás do bem. Compreendeu agora? Agora vem mais, tá? Um novo ser humano para uma nova ordem mundial. Tem gente dizendo aí que o que Khaled começou hoje virou parte da agenda de 2030. Já ouviu falar na expressão, você não vai ter nada e será feliz? Pois é, a ideia é transformar as pessoas em cidadãos do mundo, dependentes de um governo global, sem vínculos com nação, família ou história. Lembrou de mais alguém? Quanto menos você se lembra de quem é, mais fácil é aceitar o que mandam você ser. Quais são as conexões perigosas? Khaled, globalismo, elites e o futuro. E é aí que está a sacada, meu amigo. O plano Khaled não é mais apenas sobre imigração. É sobre apagar a identidade e substituir culturas inteiras por uma nova ordem. E sabe o que é mais assustador? Como se já não fosse o bastante? Muitos dos líderes que tomam decisões que afetam nossa vida seguem exatamente essa ideologia. Será o que a gente está vivendo é só o começo? Agora me diz, você quer ser apenas mais um no meio da multidão? Ou vai começar a questionar o que estão tentando empurrar goela abaixo? Porque uma coisa é certa, quanto a gente finge que não vê, quanto mais a gente finge que não vê, mais o plano avança. A verdade está lá fora, mas só quem enxerga com os olhos abertos consegue ver. Agora eu vou te falar aqui um negócio muito sério, que eu falei que eu ia trazer no final, tá? O brasileiro, ele é exatamente o país do futuro. E o que eles consideram o país do futuro? O plano Khaled. Veja que eu trouxe aqui uma reflexão não, um fato, que isso daqui já não é teoria, ele de fato existe, sobre a Europa. Mas por que muitos consideram o país do futuro? O Brasil já não é praticamente isso, gente? Você já percebeu que o brasileiro, ele não tem uma cultura brasileira, um jeito brasileiro? Ele é sempre uma mistura, por exemplo, famílias com tradições ou de algum avô, ou bisavô, alemão. Ele tende a trazer um pouco dessa cultura alemã, por exemplo, para o seu dia a dia, mas ao mesmo tempo ele não é alemão para os alemães, ao mesmo tempo ele não é brasileiro porque o brasileiro não tem uma cultura. Aí somos sempre moldados. Isso da questão do alemão, só um exemplo, tá? Tem assim alemão, tem um europeu, tem um italiano, tem um japonês aqui. Mas enfim, no fim, o que aconteceu? Qual foi o termo criado para representar o brasileiro? Pelo próprio brasileiro? Síndrome do vira-lata. E o que seria o vira-lata? Uma mistura de raça. Ao mesmo tempo não tem uma tradição específica, não tem uma cultura, e a gente vai sempre moldando com um ego inferior, com uma autoestima baixa, sempre achando que o que vem de fora é sempre melhor do que o nosso, o lugar de fora é o mais bonito. Quando você quer viajar, você procura algo de fora, sendo que aqui tem um monte de riquezas que você provavelmente ainda não conhece tudo. Esse é o país do futuro, um povo moldado, sem argumento, sem coragem, sem cultura. É por causa disso que somos o futuro? Diga aí.